Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Embarque Imediato, trazendo as últimas notícias do mundo rodoviário. Uma parceria de sucesso, parceria com a Primar e traz 3 novas linhas para a Flixbus. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, endurece fiscalização sobre ônibus no Rio de Janeiro e prefeitura cria novo manual para apurar cumprimento de contratos pelas viações. Também no Rio, prefeitura inicia processo para contratar 80 motoristas de ônibus. Justiça Federal extingue processo que busca legitimar a atuação de empresas de fretamento no transporte regular de passageiros. Em São Paulo, as empresas São João e Danúbio Azul vão operar as linhas metropolitanas da empresa Vila Elvio, que teve a falência decretada. E ainda, você confere as últimas ocorrências do mundo rodoviário. Tudo isso você confere agora. No mês de dezembro de 2022, a Primar Turismo e a Flixbus Brasil, empresa de tecnologia em transporte rodoviário controlada pela provedora mundial de mobilidade Flix, fecharam parceria para a operação no litoral de São Paulo e Rio de Janeiro. Com essa parceria, a Flixbus passou a oferecer as linhas Campinas, Angra dos Reis, Sorocaba, Angra dos Reis e São José dos Campos, Rio de Janeiro. As passagens para os novos destinos começaram a ser vendidas inicialmente com os preços promocionais a partir de R$ 19,99. A nova parceria trouxe 3 novas linhas para a Flixbus. A primeira delas tem como objetivo conectar os passageiros entre Campinas e Angra dos Reis, passando por Campinas, São Paulo, São José dos Campos, Caraguatatuba, Ubatuba, Paraty e Angra dos Reis. Na segunda linha, a viagem se inicia em Sorocaba, passa por São Paulo, São José dos Campos, Caraguatatuba, Ubatuba, Paraty e finaliza em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Já a terceira linha passa por São José dos Campos, Aparecida, Resende, Duque de Caxias e Rio de Janeiro, que é o destino final. Seguindo o modelo de negócio da empresa alemã no Brasil, toda a tecnologia e ferramentas de precificação, marketing e vendas, inteligência de rotas e expansão contínua de produtos são realizadas pela Flixbus. Enquanto a operação, gestão de qualidade e a realização do serviço de transporte, com todas as licenças governamentais para transporte regular de passageiros, ficaram sob a responsabilidade da Primar Turismo. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, decidiu endurecer a fiscalização sobre os serviços de ônibus e criou uma espécie de novo manual para verificar se as viações estão cumprindo os contratos quanto aos aspectos relacionados à quilometragem percorrida, bilhetagem eletrônica e as condições de veículos, terminais e garagens. Os novos critérios foram publicados nesta sexta-feira, dia 27 de janeiro de 2023. Na edição do Diário Oficial e consistem em procedimentos e diretrizes para a fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais pelas comissões de fiscalização dos contratos de concessão do Serviço Público de Transporte de Passageiros por Ônibus, a SPPO/RJ, denominado Plano de Ação da Fiscalização dos Contratos de Concessão do SPPO/RJ. As empresas de ônibus recebem subsídios da prefeitura que são pagos mediante o cumprimento de quilometragem percorrida. Desta forma, a padronização da fiscalização vai auxiliar no pagamento às viações que realmente cumprirem os itinerários e horários. Eduardo Paes também decretou que não haverá subsídios para as empresas que operarem ônibus com o ar-condicionado desligado. A manutenção é outra preocupação. Têm sido recorrentes os casos de passageiros que caem dos ônibus em movimento. Uma parte dessas mortes ocorreu no sistema BRT Rio, que é operado pela própria prefeitura, mas houve casos de pessoas que perderam a vida nos ônibus de empresas concessionárias. A Prefeitura do Rio de Janeiro também publicou nesta sexta-feira, dia 27 de janeiro, a abertura de novo processo seletivo para a contratação de motoristas destinados à condução de ônibus articulados do transporte público da cidade. São 80 vagas remanescentes que serão preenchidas. Segundo o edital 003/23, o preenchimento dos postos de trabalho será imediato e a área de atuação será em linhas do BRT com remuneração de R$ 3.382,14 por 210 horas mensais de trabalho.
As inscrições permanecem abertas de 27 de janeiro até o dia 1º de fevereiro, por meio do site mobrio.rio.br/vempramob e acessar os processos seletivos abertos. A experiência na função é um fator importante, tanto em ônibus articulados ou do modelo padrão, sendo este fator o contador de pontos que vão classificar os candidatos e selecionar os contratos. Quem for aprovado deverá, dentro do prazo legal, os seguintes documentos que atendem os requisitos definidos para participar da seleção: ser brasileiro, ter carteira de identidade e CPF, uma foto 3x4 colorida e recente, título de eleitor com comprovante de votação na última eleição, certificado e reservista, dispensão de incorporação, carta patente ou incorporação de reservista, currículo acompanhado da cópia da documentação comprobatória, conforme o anexo 2 deste edital, número PIS, certidão de nascimento e casamento, certificado de escolaridade, comprovante de residência atualizado, CTPS, páginas, foto, descrição e último contrato, CPF dos dependentes e comprovante de vacinação da Covid-19, primeira, segunda e doses de reforço conforme cronograma vacinal. Entre os benefícios trabalhistas estão o crachá rodoviário, vale alimentação de R$ 500 mensais e seguro de vida. O resultado com os aprovados será publicado em 7 de fevereiro deste ano. Ações na Justiça, que vinham sendo utilizadas para questionar as autuações interpretadas pela NTT contra a Buser, foram derrubadas pelo Judiciário. Justificando a pretensa legalidade da atuação de empresas de fretamento no Sistema Federal Regular de Transporte de Passageiros, dois processos recentes movidos pela CEPROSP, Sindicato das Empresas de Processamento de Dados e Serviços de Informática do Estado de São Paulo, foram declarados como litispendência. Litispendência, para quem não sabe, é o que ocorre quando duas ações que possuem as mesmas partes, as mesmas causas e os mesmos pedidos são ajuizados, o que acaba por gerar dois processos simultâneos sobre um mesmo tema. Com esse argumento oferecido pela ANTT e em sentença proferida nesta quinta-feira, dia 26 de janeiro, a juíza federal Regilena M. Fukui Bolognese decidiu extinguir o processo sem resolução mérito. Neste pedido, o CEPROSP alega descumprimento de liminar que teria impedido a ANTT de realizar novas autuações e apreensões de viagens intermediadas pela plataforma por meio de suas associadas e ainda pedia expedição de mandado de prisão de autoridades da agência regulatória. Nos argumentos apresentados pela ANTT e acatados pela juíza, a agência afirmou que o sindicato, autor da ação, já havia impetrado outro mandado de segurança perante a 13ª Vara Federal de São Paulo contra o Superintendente de Fiscalização do Serviço de Transporte Rodoviário de Cargas e Passageiros da NTT, objetivando o mesmo deduzido nestes autos, vale dizer, impedir que a NTT possa exercer regularmente a sua missão legal de fiscalizar o serviço de transporte coletivo de passageiros. Embora sob fundamento diverso, a agência ressalta que ambos os atos têm um pedido comum: impedir que as empresas transportadoras com as quais a Buser mantém relação sejam fiscalizadas pela ANTT e exercem atividade irregular. No texto da sentença, a juíza concorda ao afirmar que os argumentos, teses jurídicas, não são os mesmos dos dois processos, pois em um, o argumento é a ilegalidade da portaria, enquanto que, no outro, é a restrição do circuito fechado. No entanto, a causa de pedir é a mesma, qual seja impedir que a NTT fiscalize, autue e apreenda veículos que fazem parte do transporte coletivo compartilhado. A mais conhecida é a plataforma Buser. Em conclusão, há que se reconhecer a litispendência deste processo com processo 5018 488 57 2022 403 6100 da 13ª Vara Federal Civil. Em nota, a Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado de São Paulo ressalta que as mencionadas decisões que legitimariam a atuação do transporte por fretamento em linhas regulares do transporte rodoviário de passageiros não mais são vigentes e é importante que esses fatos sejam levados e conhecidos ao público.
O primeiro dos processos foi extinto, com a decretação da insubsistência da liminar, em sentença proferida em 19 de novembro de 2022, e o mesmo ocorreu no segundo processo, com sentença prolotada em 26 de janeiro de 2023, como anota a Federação. Agora falamos sobre as últimas ocorrências do mundo rodoviário. A Polícia Rodoviária Federal informou que realizou o resgate na manhã desta quinta-feira de 3 canários da terra e uma coleirinha, localizados em um ônibus. Uma ação de fiscalização da corporação realizada na altura do quilômetro 830 da BR-116, no município de Vitória da Conquista, no interior da Bahia, parou um ônibus rodoviário, onde os pássaros foram encontrados em uma pequena gaiola, embaixo de uma poltrona com um passageiro. O passageiro, que não teve sua identidade revelada, assumiu a propriedade dos animais, afirmando que os adquiriu em Frutal, em Minas Gerais, por um baixo valor e que seriam para a criação. A linha em que o ônibus fazia não foi informada. A PRF informa que quem adquire animais silvestres por meio de ilícitos está sujeito à penalidade da lei, se enquadrando no crime previsto no artigo 29 da Lei número 9.605, caracterizado pelas condutas de matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes de fauna silvestre, nativos ou em uma rota migratória sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente ou em desacordo com a obtida. Diante dos fatos, o passageiro assinou o termo de circunstanciado de ocorrência, se comprometendo a comparecer em juízo quando intimado. As aves foram entregues ao Centro de Triagem de Animais Silvestres de Vitória da Conquista. Também na Bahia, um ônibus rodoviário que trafegava pela rodovia estadual BA-263 no trecho Serra do Marçal pegou fogo na madrugada desta sexta-feira. Apesar do susto, não há informações sobre feridos. A Polícia Militar Rodoviária da Bahia informou que o incidente ocorreu por volta das 4 horas da madrugada na BA-273, entre Itambé e Vitória da Conquista. Agentes do Corpo de Bombeiros da Bahia foram acionados para a ocorrência, porém, o coletivo ficou totalmente destruído. Não foi informada que linha o ônibus fazia e nem o número de passageiros a bordo no momento do incidente. Em Minas, um ônibus rodoviário da empresa Irmãos Teixeira pegou fogo no fim da manhã desta sexta-feira, na altura do quilômetro 122 da rodovia MG 050. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, o incidente ocorreu na altura do bairro Vila Romana, na cidade de Divinópolis. O coletivo seguia a viagem de Belo Horizonte para Divinópolis. Apesar do susto, não houve feridos. O incêndio teria se iniciado em uma das rodas traseiras do coletivo, chamando a atenção de que passava pela região. A direção da empresa de ônibus informou que os passageiros foram desembarcados em segurança e as bagagens também foram retiradas do ônibus. Um outro coletivo foi disponibilizado para que os clientes pudessem seguir viagem em segurança. A empresa diz que segue apurando o que teria ocorrido com o coletivo. Já indo para o exterior, no Peru, um acidente com um ônibus rodoviário da empresa Corianca Tours deixou ao menos 25 mortos neste sábado na região de Piura, na norte da Lima. De acordo com informações de autoridades locais, o coletivo seguia a viagem de Lima para Tumbes, na fronteira com o Equador, com 60 passageiros, quando perdeu o controle e caiu em um despenhadeiro. A dinâmica do acidente ainda não foi informada. O acidente teria ocorrido em uma região conhecida como Curva do Diabo. Entre os mortos, há um número de considerados de haitianos, como informou a imprensa peruana. A identificação dos mortos e feridos segue sob a responsabilidade do Ministério Público. Em nota, a Superintendência de Transporte Terrestre informou que o veículo estava com a documentação em dia e habilitado para prestar o serviço. Os feridos foram atendidos no local e encaminhados para hospitais de El Alto e Mancora, balneários de veraneio populares no Peru, no caminho para Piura, cerca de 1.000 quilômetros no norte de Lima. Voltando para o Brasil, no Rio de Janeiro, um ônibus rodoviário da Autoviação 1001 travou temporariamente para a operação da rodoviária Novo Rio. O fato ocorreu na noite desta última sexta-feira, quando o coletivo parou no corredor por onde os ônibus passam.
próximos das plataformas de embarque e estava sem o motorista. Ao perceber que o ônibus parado estava sem o condutor, um dos funcionários foi verificar a situação e, com isso, segundo passageiros que aguardavam para embarcar, relataram uma fila de ônibus para entrar nas plataformas. Ainda segundo passageiros da Wimob, o ônibus teria ficado parado por cerca de 10 minutos quando surgiu um motorista e retirou o coletivo do local, fazendo a operação do embarque voltar ao normal. A linha em que o ônibus da 1001 faria não foi informada e também ainda não há detalhes sobre a ocorrência. Um fato semelhante ocorreu dentro da rodoviária do Rio alguns anos atrás, quando um funcionário da aviação útil na época desembarcou do ônibus em protesto contra o congestionamento de ônibus prejudicando a operação no setor de desembarque. No Espírito Santo, ao menos 3 pessoas ficaram feridas no tombamento de um ônibus da Expresso Palmares. O acidente ocorreu na manhã deste sábado, dia 28, na altura do quilômetro 57 na rodovia estadual ERS 040 no município de Viamão, na região metropolitana de Porto Alegre. O coletivo, que seguia do litoral para Porto Alegre, com 30 passageiros, perdeu o controle após o motorista tentar parar no acostamento devido ao desnível da rodovia, vindo a tombar em seguida. A agente da Brigada Militar da Empresa Gaúcha de Rodovias, que administra o trecho, e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, foram acionados para a ocorrência. Por conta do acidente, o trânsito pela manhã apresentou lentidão na região, já que muitos motoristas param para observar o acidente. Uma última notícia antes de encerrar. A MTU informou ao site Diário do Transporte, no início da tarde desta quinta-feira, dia 26 de janeiro, que as empresas do Grupo São João e Danúbio Azul vão atender emergencialmente as linhas metropolitanas que eram prestadas pela Grupo Vila Elvio. Como mostrou a reportagem, a juíza Renata Moreira Dutra Costa, da primeira vara de Piedade no interior de São Paulo, decretou a falência da empresa de ônibus Vila Elvio e Viação Vila Elvio Transportes e Turismo, integrantes do Grupo Vila Elvio. De acordo com o despacho da magistrada, o administrador judicial sugeriu a mudança da recuperação judicial em falência, em razão do descumprimento de diversas obrigações pelas duas empresas que deixaram de efetuar o pagamento das parcelas devido aos credores trabalhistas. Além disso, ainda de acordo com a decisão, os balancetes analisados sugerem que a empresa não tinha mais receita para se recuperar. Então essas foram as últimas notícias do mundo rodoviário. Espero que tenham gostado do vídeo, uma boa noite para todos e até a próxima.